Opa, e aí pessoal, estamos aqui novamente para mais um vídeo, né? E bom, como já ando dizendo há algum tempo, que meu canal é de opinião e quero expressar a minha opinião sobre o ocorrido, que tem dado muita repercussão ultimamente pela internet, que é sobre o Drauzio Varela. É o acontecido que houve com ele, né? Com o doutor que estava como repórter. Vou falar mais sobre. Sem mais enrolação, né? Bora pro vídeo. Sinceramente, de começo eu fiquei meio triste. Não serei hipócrita aqui, falarei a verdade disso. Que eu realmente fiquei meio abalado em ver uma notícia assim, mas não culpo o Drauzio. Afinal, ele é um homem. E como todos nós sabemos, os homens erram. E erra demais de quanto. Mas enfim, a questão também é que o que ele fez de começo, eu quero já deixar claro que eu fiquei meio surpreso e tal mesmo. Mas depois eu fui entender, eu entendi realmente. Eu confesso, eu fiquei meio revoltado de começo, mas depois eu consegui compreender. Que aquela forma dele de ser mesmo, como ele disse, tem como culpar ele. Ele tem todo o meu respeito por ter subido uma culpa, do qual ele não tem culpa de nada. Ele estava como repórter, ele fez o que ele é acostumado a fazer, o que ele sentiu que ele deveria fazer. E, enfim, a culpa não é dele. E mas eu posso pensar que talvez possa ser da emissora a culpa. Talvez sim, talvez não. Há muito questionamento nisso. Afinal, de alguma forma, aquelas detendas estavam lá por algum motivo. Independentemente de qual seja, talvez não importa tanto, mas o foco em si na matéria não era falar sobre o que elas fizeram. Era pra mostrar mesmo. Elas não são lá por causa que elas são trans. Elas não são presas por causa disso. São presas porque cometeram crimes. E, e foram pegas. Então não venha com esse papo falando, porque é trans, tá presa. Não. Tá presa porque cometeu algum crime, tem que ficar presa pra cumprir isso. Mesmo não concordando que a prisão em si ajude no melhoramento das pessoas, já vi isso em prova, na prática várias vezes, mas enfim, é o que temos. E de alguma forma, se alguém realmente se incomodar muito com isso, a melhor forma que a gente deve fazer é tentar melhorar isso. Mas enfim, esse vídeo vai ser um vídeo mais rápido, eu quero expor mais o que eu achei e tal. Que também eu fiquei triste, eu fiquei pensando sobre a mãe do garoto que acabou tendo que passar pelo ocorrido, a mãe dele e tal. E acabei vendo uma reportagem no qual o Siqueira fez com a mãe desse menino de 9 anos, que foi que faleceu devido ao crime que essa trans cometeu. Para mais informação, estarei deixando um link da matéria, da descrição do vídeo. Falarei sobre isso mais no fim. Mas enfim, realmente, pra ela em si, pensando no lado dela, vendo isso, parece que ela ganhou até um bombom, um abraço. Pensando nela em si, tendo empatia com ela. Deve ter sido revoltante pra ela. Isso, ter que perder um filho, assim, nessa forma, do que aconteceu, e encontrar o corpo dele na porta de casa. Deve ter sido um trauma tremendo pra ela, muito grande. E na mesma forma que eu quero que essa trans, chamada Suzy, ela se recomponha, ela não volte a cometer, que ela se recupere, porque sinceramente pra mim isso não é uma coisa normal. Isso muita obsessão em si, em cima da pessoa, é muita energia negativa e tal. Não nossa, mas dela em si. E uma pessoa assim não é uma pessoa normal, não é uma pessoa comum. É, não é uma pessoa que tá totalmente ok com a mente dela. Eu fico pensando muito nisso também, do que ela cometeu e tal, não foi certo, realmente foi muito errado. E talvez vocês não vão concordar comigo e tal, mas não tem culpado nessa história. Eu tinha até botar no roteiro no qual eu repensei depois do que eu tinha escrito, do que eu tinha falado, mas pensando melhor, não existe um culpado nisso. Não tem o culpado. A emissora não é culpada. Porque o trabalho deles é mostrar matéria, trazer uma matéria que dá ibope.
mesmo mostrando coisa errada, mesmo mostrando muito sofrimento, dor. Mas é o que eles fazem, infelizmente. Existe muito bem no mundo, mas não dá ibope, infelizmente. E as pessoas estavam querendo achar alguém pra culpar. Tanto a pessoa, a Suzy, ela tem culpa em si, mas pelo crime que ela fez, não sobre a matéria. O Drauzio também não possui culpa. A emissora, porque o Drauzio foi lá como repórter. Ele disse que é médico, mas não importa se é médico ou não. Ele não foi lá como médico, foi como repórter. Não tem como contestar isso. A emissora, nem como culpar ela. Vai culpar ela de quê? O que eu achei errado é que a emissora tentou jogar a culpa para outra pessoa, do qual que também não tem culpa. Ninguém tem culpa nisso. Afinal, quem tá preso, tá preso. Quem vai lá fazer a reportagem, trabalho da emissora, trabalho do jornalista e tal. Mas não tem culpa. Não existe um culpado nisso. E realmente é bem interessante tentar achar. E o culpado que eu falo, não tô falando do crime da Suzy, tô falando da questão da matéria em si. Porque eu fiquei meio revoltado e tava também querendo achar um culpado pra poder falar sobre, dar minha opinião sobre, mas não tem. Eu não consegui entender, não consegui compreender essa questão ainda, porque sinceramente isso é uma coisa que eu consegui compreender, que foi uma pequena parte dessa magnitude, que não existe um culpado para isso. Foi meio rápido mesmo, eu queria falar sobre isso, queria deixar claro minha opinião sobre. Deixa aí na descrição o que vocês acham sobre. Se vocês concordam, se vocês discordam, por que disso. Na descrição desse vídeo, estarei deixando 3 links. E nesses 3 links são eles: a matéria do Fantástico, a resposta do Drauzio e o pedido de desculpa da emissora. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui. E como diz nosso amigo Digo, do canal dele, esse é um canal de opinião, estou aqui para dar a minha. É uma frase que ele fala que eu acho muito interessante. Mas enfim, me despeço de todos com um grande e forte abraço, pessoal. Falou e fui! I'm on a whole nother level. Girl, he only fucked you over cause you let him. Girl, I guess he didn't know any better. Girl, that man didn't show me ever. Do all I can just to show you you're special. Certain it's your love that holds me together. And you say he been killing